Gente, graças a Deus, posso falar agora, não é mesmo? Tô aqui no meu podcast, porque agora sim, eu tenho um podcast, então vocês me aguentem agora. É o Pra Você Cast, como vocês estão vendo aqui. Depois eu vou explicar como eu escolhi o nome, o porquê de tudo isso. Mas primeiramente quero muito agradecer a G9 Studios, que é onde a gente está hoje para gravar o nosso podcast. Isso é um sonho sendo realizado, um sonho que, como eu falei para vocês no vídeo, para quem viu no vídeo de lançamento, digamos assim, que quando a gente sonha e a gente realiza e a gente cocria aquilo e manifesta com verdade e com essência, os sonhos eles acabam acontecendo de uma maneira muito natural, até mais do que a gente espera. E isso aqui foi um presente, como eu disse, foi um presente que veio até mim e que eu abracei com todas as minhas forças, amor e carinho. Então, a partir de agora, vocês vão ter o Pra Você Cast também, no Mamãe na Cozinha e no meu canal do YouTube, tá? Ele vai ficar disponível no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos ao Pra Você Cast. Bom, pessoal, vocês estão acostumados aí com podcasts de convidados. A gente vai ter, sim, no Pra Você Cast, vários convidados legais que eu vou trazer aqui, principalmente do universo feminino, que é isso que eu quero ressaltar bastante, a força da mulher, a força que nós temos, os dias de hoje em que nós vivemos, com o empreendedorismo em alta, cada vez mais mulheres buscando ser independentes através do empreendedorismo. Mas hoje eu vou começar contando a minha história, porque eu quero que vocês me conheçam, né? Quero que vocês saibam quem eu sou, de onde eu vim, toda a minha essência, o porquê das coisas. E eu acho interessante e muito legal a gente se conhecer mesmo, né? Eu adoro contar histórias, adoro falar, então vai ser muito legal, tá bom? Então vamos começar. Quero começar contando para vocês de onde eu vim, né? Para quem não sabe, eu não sou daqui de Rio Claro, eu sou de Campinas, nascida lá. Minha família toda é de lá. Minha mãe era professora, meu pai é engenheiro eletricista e a gente sempre teve uma vida muito simples, né, normal. E a minha mãe, como professora, ela me colocava valores, me ensinava coisas que eu tenho em memória até hoje. Para quem não sabe, a minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, de meningite. Ela teve meningite. Foi uma morte muito rápida. Entre ela ficar doente e falecer foram um pouco mais de 2 meses e meio, 3 meses por aí. E foi um período muito difícil para nós, da família, mas acredito que mais difícil para mim, porque, na verdade, isso depois de adulto eu comecei a entender que naquele momento eu não consegui sentir a realidade do que estava acontecendo comigo, né? O impacto da morte da minha mãe de uma maneira que um adulto receberia. Então eu fui sentindo essa dor, digamos assim, essa perda, esse luto, a conta-gotas, durante fases da minha vida. E hoje, graças a Deus, depois de muita terapia, não é mesmo? A gente começa a entender o sentido das coisas e perceber o porquê disso ter acontecido naquele momento, de eu ter agido de algumas maneiras, né? É uma criança de 6 anos que não está tentando absorver, está terminando a primeira infância, a fase da primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. E assim, foi muito importante tudo que ela deixou para mim e a essência que ela construiu. E logo após o falecimento da minha mãe, meu pai, 1 ano depois, se casou de novo com uma pessoa que é daqui de Rio Claro, por isso que hoje eu moro aqui. Então, Rio Claro é uma cidade que eu amo e que me adotou. Eu me lembro até hoje da sensação de andar de bicicleta na rua, porque em Campinas isso é meramente impossível, né? Ou naquele bairro da tia bem longe, ou normalmente em condomínios, e, enfim. Meu pai mora num condomínio, minha mãe, na época, o condomínio, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, estava começando. Então, eles foram um dos primeiros a comprar um terreno e agora construir. Então, a gente ia bastante lá para andar de bicicleta e tudo mais. E eu sempre fui uma criança, gente, uma criança que realmente viveu a infância, sabe? E eu sempre fui moleca, tá? Nunca
nunca, assim, raríssimas, não vou dizer nunca, mas raríssimas vezes eu sentei pra brincar de boneca na vida. Eu tenho joelho estourado, eu quebrei dente, eu dei vários sustos nos meus pais, porque eu era moleque mesmo. Eu sou a mais nova de 4 primos, né? Nós somos em 4 primos. Eu sou a única menina e a mais nova. Então, gente, eu brinquei muito de carrinho, eu brinquei muito de bola, eu brinquei muito de bicicleta. Então, assim, essas são as referências que eu tenho. E a minha mãe, assim, ela sempre, como eu disse antes, ela sempre fez questão de deixar alguns valores presentes. E eu acho que a questão do acolhimento, da essência, do sentir, de ser fiel à essência, foi uma das coisas mais preciosas que ela deixou para mim. Ela me fez um diário. Ela deixou 2 diários. Um que é um diário pequenininho escrito, que só tem escritas, e um diário que é um caderno, daqueles cadernos de desenho, em que ela conseguiu colocar o máximo de coisas que ela pôde até os meus 3 anos de idade, aproximadamente. Tem pedaço de pacote de fralda, tem pedaços, retalhos de embrulho de presente, tem muita coisa ali com significado, ela escreveu com detalhes o dia que eu nasci, como foi. Então, se ela não tivesse deixado isso para mim, eu não saberia de todos esses detalhes, e do jeito dela, né? Porque meu pai pode contar, minha avó, a mãe dela pode contar, mas não é a mesma coisa dela contando, né? Da emoção dela. E eu, então, consegui sentir tudo isso. E eu tive acesso a esses diários depois de adulta também, né? Eu sabia que tinha um diário, mas não tinha lido. E quando o João nasceu, que é o meu filho mais velho, né? Hoje eu tô grávida da Cecília, mas o João é o filho mais velho. E quando eu soube de tudo isso, foi muito bonito, assim, para mim. Foi uma emoção. Eu não sei nem explicar o que eu senti quando eu li aquilo sendo mãe hoje. É muito incrível isso. É surreal, gente. É como se é a letra da minha mãe. É como se ela estivesse presente aqui. Como se ela se materializasse através daquelas palavras. É muito louco isso. Então eu decidi deixar um para o João também. E foi depois disso que eu comecei a entender e comecei a pensar em como eu passaria isso para as pessoas. Mas eu já volto nesse ponto. Queria falar para vocês um pouco mais assim da minha essência com a cozinha, porque eu vou voltar de novo para minha infância. A cozinha, para mim, ela traz memórias afetivas, tá? O gosto das coisas, o paladar, o cheiro, ela traz memórias, lembranças. Então eu me lembro, por exemplo, das férias em que eu passava no sítio, da família da minha tia, em Monte Belo, que é Minas Gerais. É bem divisa aqui com o estado de São Paulo. Eu passei muitas férias lá e eu lembro, tipo, do cheiro do café. Lá eles produziam café, então plantava o café, secava o café, moía e torrava o café. Então eu lembro muito, assim, nitidamente do cheiro disso, do cheiro do pão saindo fresquinho, do gosto do pão saindo fresquinho. Eu tô falando pra vocês, isso tá vindo nesse minuto pra mim. Lembro muito da minha tia, irmã do meu pai, que tinha um gosto, a comida dela tinha um gosto muito específico, ela sempre usou muito louro. Então, esse cheiro do louro na comida, no arroz, no feijão, na carne, me traz lembranças dela, assim, da culinária dela. Meu pai também sempre cozinhou muito bem. É um prato que marca do meu pai o estrogonofe dele, porque ele punha um pouco de vinho, ele punha as coisas, e assim, a gente comia isso e era o estrogonofe do meu pai, sabe? Então, era uma coisa muito característica. A minha tia também fazia um bolo salgado nos aniversários, na casa dela. Eu lembro até hoje também do gosto do bolo salgado dela. E ela cortava o pão de forma, sobrava as casquinhas do pão, ela passava azeite, orégano e assava pra gente comer de aperitivo. Então essa é outra coisa que eu lembro também. É muito nítido pra mim, muito presente, assim, fresco na memória. Então a culinária, ela é além do cozinhar pra mim, ela é além de preparar um prato e esse prato tá gostoso e as técnicas serem elaboradas conforme a gastronomia manda. Comida, para mim, é memória. Comida, para mim, é memória afetiva, sabe? É amor mesmo. É eu colocar uma garfada na boca e relembrar
de coisas da minha infância ou de um prato que eu fiz pro Gustavo, por exemplo, o primeiro prato que eu fiz para ele, o primeiro que ele fez para mim. Então, a comida e a gastronomia tá totalmente ligado à minha memória, totalmente. A minha memória afetiva da minha vida. Então, assim, para mim é uma coisa muito presente, muito. E voltando à minha história, né, da minha vida, como eu disse para vocês anteriormente, a minha mãe, ela faleceu, eu tinha 6 anos de idade, então foi muito difícil a gente passar por isso. Eu me lembro eu fui ao enterro, fui ao velório. No enterro eu não cheguei a ver ela sendo enterrada, não quis ver. Minha mãe passou 3 meses no hospital, eu também nunca fui visitar, nunca quis ir, mesmo o médico permitindo, sendo UTI, porque UTI crianças não entram, né? Mas como a minha mãe, ele sabia, acho que a minha mãe não teria uma chance, então ele já meio que queria que eu me despedisse dela. Mas eu acredito muito em que ela não queria que eu ficasse com a imagem dela doente ou com a imagem dela debilitada. Ela queria que eu tivesse a imagem dela sorrindo sempre, que é a imagem que eu tenho assim fresca na minha memória é dela sorrindo. Então ela queria que eu guardasse essa memória, tenho toda a certeza do mundo. E eu me lembro no enterro dela, eu me lembro do velório, pra mim ela tava plena, gente, pleníssima, deitada, flores em volta, não tinha aquele aspecto, macabro, sei lá. Ela tava muito plena ali, como se ela estivesse descansando mesmo. E eu me lembro de ter jogado uma florzinha pra cima no enterro e tava ventando e, tipo, a florzinha subiu e foi, assim, pro longe. Eu lembro muito disso, era um final de tarde bem bonito, céu bem laranja, e eu me lembro muito, perfeitamente desses detalhes. Depois que o meu pai se casou de novo, a gente formou uma nova família. Foram momentos muito difíceis e depois disso, porque eles se separaram, né? Eles se separaram, eu tinha de 12 para 13 anos, o relacionamento não deu certo. E eu não fui embora com meu pai, eu fiquei com ela. Eu me lembro da juíza falando, é a primeira vez que ela deu a guarda de uma criança para a madrasta e não para o pai. Eu não quis voltar, não queria perder a mãe de novo, não queria perder o que a gente já tinha construído, e eu lutei com unhas e dentes mesmo pela vida delas e pela vida que a gente tinha construído juntas. E foi aí que começa os perrengues, digamos assim, né? A história difícil, a subida da montanha, né? Nesse período, na época, gente, eu sou formada em Direito, né? Eu já atuei como advogada por 4 anos. Hoje, a gente tem o processo digital, né? Então, assim, você separa, você tem filhos, em pouco tempo você já tem pensão estabelecida, você já tem obrigações estabelecidas. Na época, para marcar uma audiência, era quase 6 meses. Ainda mais para receber pensão, você recebia depois de 1 ano. Então, era uma coisa muito... a justiça era muito lenta. E eu me lembro, assim, de eu ficar com elas e depois do processo de guarda ser movimentado, né, movido, eu não tinha pensão alimentícia. Então, assim, a gente ficou sem nada, porque a minha madrasta não trabalhava e quem trazia o sustento era meu pai. Então, assim, ficou uma coisa muito... A gente passou por momentos muito difíceis, eu passei fome mesmo, não tinha o que comer. A gente se virava, fazia conta em mercadinho, ficava às vezes sem pagar, porque não tinha dinheiro para pagar mesmo. E as coisas que eu vou falar aqui, gente, estão extremamente superadas para mim. Na verdade, é a primeira vez que eu tô falando disso abertamente. Eu faço questão mesmo de falar, porque as pessoas olham para a Bruna de hoje e veem uma pessoa que parece que não passou por nada, que sempre foi uma pessoa dondoquinha, princesinha, nunca não sabe o que é passar dificuldade. Assim, eu quero que vocês saibam que eu passei por muitas dificuldades, e foram essas dificuldades que me trouxeram até aqui. Então, a subida da montanha, como eu disse antes, ela foi muito íngreme, mas eu nunca desisti, porque a fé que eu tinha, eu sempre tive fé, eu sempre fui espiritualizada, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo adolescente. Eu não sei explicar isso para vocês, mas eu sempre tive a fé muito, muito viva em mim.
Eu rezava toda noite, eu conversava com Deus, eu falava com a minha mãe. Então, assim, era uma coisa muito presente. E nesse período eu passei necessidade, muita necessidade mesmo. Então, a gente ficou 3 meses sem luz, tomando banho de água gelada. A gente ficou 3, 4 meses sem ter o que comer. Eu me lembro de tirar a calça jeans para trocar de roupa sem precisar desabotoar, de tão magra que eu fiquei. Eu emagreci, eu comia no máximo uma vez, no máximo 2 vezes, ou uma vez no dia, e era pouco, né? Porque o meu pai ficou com a obrigação de pagar a escola e o lanche da escola, na cantina. Então, o lanche da escola, e eu estudava em escola particular, o lanche da escola, era o meu almoço, era a única refeição que eu tinha no dia. E muitas vezes a minha madrasta também não tinha o que comer. E então eu dividia um salgado com ela e um refrigerante de 200 ml com ela. Era a nossa refeição do dia. E aí a gente passou por esses perrengues, foi muito difícil. Mesmo assim, eu nunca desapeguei de Deus, assim, nunca. Então, a minha fé me manteve de pé em todo momento. Então eu procurava coisas para fazer, tinha uma catequese perto de onde eu morava. A gente morava no Cervezão, que é um bairro que tem aqui, que eu falo que eu vim de lá, porque as histórias são de lá. E eu me lembro assim da gente, de eu dando aula de catequese, de eu cantando no coral da igreja. Então eu meio que fui levada, né, para esse lado, e era isso que me distraía dos problemas, era isso que me tirava dos problemas, né, de casa. E fora isso, tipo, muitas coisas aconteceram nesse meio caminho. Então, a gente tinha até conseguir a pensão, a minha madrasta, ela tentava conseguir dinheiro, ela usava de meios não tradicionais, digamos assim, ela conseguia R$ 50, ela ia jogar para ver se ela conseguia mais. Ela jogou esse peso, né? Essa carga em cima de mim, essa responsabilidade que não era minha, não era de uma criança, de um adolescente de 14 anos. Então, eu não tive adolescência, eu não tive essa parte da minha vida, eu não vivi da maneira que eu poderia ter vivido, como um adolescente normal vive, que aproveita as fases, vai no cinema, tem as amizades. Eu tinha muitos amigos. Mesmo assim, eu me lembro recentemente de uma amiga conversando comigo no WhatsApp, essa amiga da época da escola, e ela falando que eu estava contando para ela, eu não lembro disso, mas ela falando que eu contei para ela que eu não tinha absorvente, não tinha absorvente para usar na época, e ela me emprestava só que ela falou: Bruna, você falava com uma naturalidade, você nunca fez drama em cima disso. E eu falava: mas como? Ela não almoçou hoje, sabe assim, não tomou café da manhã. E eu vivia uma realidade completamente, na escola, né, completamente oposta da realidade que eu vivia dentro de casa. Então, assim, eu vivia na miséria dentro de casa e convivia com o luxo da escola particular, né, das pessoas que ali estavam. Então, todo mundo tinha celular, as pessoas faziam festa de aniversário de 15 anos, as pessoas, na época era um buchicho isso, então a gente ficava alvoroçado e tal. Foram poucas as vezes que eu consegui participar desses eventos, justamente porque eu não tinha mesmo como ir. Então foi uma fase que eu não vivi da minha vida, né? A adolescência foi cortada ali. Mas, em contrapartida, eu tive essa Bruna de hoje, parte da construção e parte do resultado da Bruna dos 14 anos, que permaneceu firme, que teve um contato com a realidade muito forte. Então, assim, eu fiquei um bom tempo nisso. E aí se passaram-se os anos, alguns anos, inclusive quando meu pai, logo depois também que eles se casaram, o meu pai foi processado pela minha avó, porque ela tentou tirar a guarda dele. Então, assim, foi um período muito difícil também, em que eu tive crise de ansiedade. Eu tinha 8 anos, eu tinha crise de ansiedade, eu tomava remédio, eu vomitava 100% do tempo. Eu me lembro cravadinho, 8 horas da manhã eu acordava e vomitava, e você não podia falar assim, vamos jantar, que eu também vomitava, porque era onde eu consegui, foi onde eu consegui, era a válvula de escape, né? O corpo da gente, a mente da gente tem que ter uma válvula de escape, e as crises de pânico aconteciam.
E então foi um período muito difícil. E durante essa adolescência e esses períodos em que eu vivi com ela não, depois de muito tempo, gente, muito tempo mesmo, eu percebi que não era amor, né? Era interesse. E assim, tudo bem também, né? Hoje eu falo, né, tá tudo certo. A gente fez isso, eu vivi 100% da minha vida focada no que eu acho que eu deveria. Então, assim, foi super tranquilo pra mim no momento. Depois eu percebi que, na verdade, eu fui enganada, né? Mas eu percebi depois que não tenho o que fazer, sabe? Eu jamais seria a pessoa e jamais sou a pessoa que vai querer devolver isso pra ela, desejar mal. Como uma vez eu ouvi o Cortella dizendo, a gente pode perdoar, mas a gente não esquece. E não esquecer tá tudo bem, né? O que você faz com isso e com as suas memórias é o que conta. Então, foi um período muito difícil da minha vida, apanhei muito. Ela contava todo o nervosismo e raiva dela em mim. Foi algo muito difícil. Então, eu passei calada por isso. E hoje, adulta também. Hoje, eu digo hoje mesmo, tá, gente? Faz uns 8 meses que eu tomei a consciência de que eu sofri vários tipos de violência. Sofri violência financeira porque a pensão que era para mim, ela pegava tudo. A parte da minha mãe, ela pegou tudo. Porque eu permitia, claro, eu tinha que assinar, mas eu fui coagida várias vezes a fazer isso. Então, assim, foram processos que eu tive que passar pela vida. E quando eu fiz 18 anos e as coisas e que eu já tinha crescido, né, já tinha evoluído um pouco mais, foi quando eu conheci o Gustavo, foi quando a gente se conheceu num carnaval em 2010. Foi algo incrível, assim, foi um dia, eu me lembro detalhes desse dia até hoje. E ele foi um presente na minha vida, é como se a minha mãe tivesse preparado a vida dele e a minha pra gente se encontrar exatamente naquele momento. E foi muito importante, porque foi ali que eu encerrei esse ciclo da minha madrasta, de tudo que eu tinha vivido e passado. Eu saí de casa e nós fomos morar juntos. Na verdade, a intenção, a primeiro momento, não era essa. Eu fui numa emergência mesmo. Mas como ela tinha detonado com tudo na minha vida, vida financeira, meu nome estava ferrado, tinha processo, enfim. Eu tive que ficar com ele, que, óbvio, foi a maior sorte do mundo, né, amores? Mas no começo foi muito difícil. E ele foi a pessoa que, assim, desde aquele primeiro momento, ele nunca soltou minha mão. Em nenhum momento. Ele nunca soltou minha mão. Então, eu estava com faculdade atrasada, eu tinha muitas dívidas no meu nome, eu tinha processos. E foi ele que me ajudou a organizar tudo. Hoje nós estamos há 12 anos juntos e ele nunca soltou minha mão desde esse dia. Então, foi incrível. E como eu falei para vocês que a caminhada e a subida da montanha foi íngreme, foi muito árdua e difícil, foi a fé que eu criei em mim, que eu alimentei em mim, foi o que me moveu para que eu continuasse caminhando na subida dessa montanha, né? Eu nunca deixei de ter fé, eu rezava muito, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu me dou bem com todas as religiões, porque eu acredito que Deus está em todo lugar, inclusive na gente, eu acredito que Ele está na gente em primeiro lugar. Né? O lugar material, físico, a igreja, o templo, ele está ali apenas como como um norte, né? Como um lugar para receber as pessoas, como uma referência. Mas Deus está na gente, né? Nas nossas ações, em como a gente age com as pessoas. Então eu acho que é isso que é importante. Minha mãe também nunca me forçou a nada. Minha avó era evangélica, minha mãe era católica. Eu fui batizada na igreja católica. Eu queria ir na igreja da minha avó, porque minha avó me criou, né? Para minha mãe trabalhar, era minha avó que ficava comigo, a mãe da minha mãe. Mas nunca foi nada, nunca foi algo que ela falou, olha, quando você tiver uma certa idade, eu me lembro dela falando disso, quando você tiver uma certa idade, você pode escolher. Ela acho que era 15, 16 anos, não sei, ela falou, você pode escolher a sua religião, sem problema, né? Mesmo eu tendo sido batizada em outra, mas eu nunca escolhi uma. Então, assim, para mim, Deus está em todo lugar, né? Então, é incrível isso. E foi a fé que me trouxe até aqui,
né? Que me moveu todo o caminho dessa montanha até eu chegar lá no pico, lá em cima e ter aquela paisagem incrível que é o que eu tô vivenciando hoje. Hoje eu tô olhando essa paisagem incrível, o pôr do sol, sabe aquele pôr do sol que você olha e fala, meu Deus, eu preciso guardar esse momento para sempre? É isso, tô vivendo isso agora, nos meus 30 anos de idade, e é o começo. Eu tô começando agora aos 30 anos. Então, como eu falei para vocês, né, eu me formei em Direito na época que eu conheci o Gustavo, eu estava na faculdade. Eu sou de fevereiro, então logo com 18 anos eu já entrei e fiz Direito, atuei por 4 anos, mas aquilo não me fazia feliz, né? Eu tentei por várias vezes, várias áreas diferentes, eu fiz trabalhista, fiz família, fiz Direito Civil, tentei a parte criminal, nunca gostei de tributário, dessas outras áreas, administrativo, não eram áreas que eu me dava bem e que eu tinha conhecimento suficiente e que eu nunca me interessei. Mas as outras, assim, eu tentei. Não foi uma só, tipo, eu fiz só uma área lá e não gostei, não quero. Não. Eu sempre fiquei insistindo para ver se era realmente isso que eu ia fazer da vida, né? E eu sou muito grata pela profissão, muito mesmo, porque eu conheci pessoas e eu transformei vidas através dela. Eu tenho um caso que é muito importante para mim, de uma mulher muito humilde, que fez questão de me pagar com o único dinheiro que ela tinha guardado, porque ela apanhava do marido, eles tinham separado e a separação foi litigiosa e eles casaram em comunhão universal de bens. Então eles tinham que dividir tudo pela metade, um para cada um, né? Um pouco para cada um, mas em partes iguais. E eles tinham 3 filhos, então o cara dormia com uma faca embaixo do travesseiro e ela teve que dividir metade da casa com ele. Então foi muito difícil isso para mim. Os advogados na época dele eram muito machistas e truculentos e foi horrível. Mas eu não deixei a peteca cair, não deixei ninguém passar por cima da gente e a gente conseguiu o que a gente queria. Depois eu saí da advocacia, esse caso continuou rolando com a minha, na época, parceira na advocacia, no escritório em que a gente trabalhava. E foi muito, assim, algo muito importante para mim. Foi o que me marcou. Porém, a advocacia nunca foi o que me encantou e que fez os meus olhos brilharem e eu acordar todo dia de manhã com o coração aquecido de que era aquilo que eu deveria fazer. E o marco disso foi depois do nascimento do João. Então eu engravidei, a nossa gravidez foi planejada, o João foi planejadíssimo. A gente sempre quis, na verdade a gente quis, mas tinha medo, aquela coisa, né? Aí eu falei, vai ou racha. Falei pro Gustavo, ou vamos, porque senão não vai dar, filho. Você já daqui a pouco tá passando a hora, né? Vamos acelerar esse rolê aí. E aí eu demorei 6 meses para engravidar do João, gente. Engravidei no 7º mês, tentando. Não fiz nenhum tipo de tratamento. Na época, é o meu médico até hoje. Na época ele me orientou, ele disse, Bru, até 6 meses, você acabou de parar de tomar remédio, então até 6 meses é normal você tentar. Depois disso, 6, 7 meses, depois disso você começa a investigar. Se tiver algum problema, a gente vai saber. Fiz um exame que chama esterossalpingografia, um palavrão enorme. Eu nunca me esqueço, porque foi algo que eu procurei saber o que era. Tinha várias amigas que tinham feito antes de engravidar. É um exame que você aplica o contraste nas trompas para fazer um raio-x. Aí é assim que você consegue ver se elas estão obstruídas ou não. E o próprio contraste, às vezes, quando elas estão obstruídas, ele mesmo desobstrui. E foi o meu caso. E logo depois desse exame, me lembro que foi na semana, assim, eu engravidei. E aí veio João, né? A gestação foi muito tranquila, graças a Deus, não tive absolutamente nada. Contrário dessa daqui, gente, segunda gestação é bem o que fala mesmo, uma não é igual à outra. E foi muito, assim, foi a maior transformação, acredito, da minha vida, foi ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu tenho um instinto materno meio que desde sempre, assim. E depois que eu engravidei, que eu tive o João, eu comecei a exigir um pouco mais de mim, no sentido de eu preciso ser uma pessoa melhor
para que meu filho veja uma pessoa melhor, né? Para que ele se inspire em mim. E foi aí que a advocacia começou a sair dos projetos, porque eu falei, cara, eu sou frustrada advogando, né? E eu não quero que meu filho olhe para uma mãe frustrada. E, assim, nunca recebi o suficiente do que eu almejava, mesmo eu buscando. Enfim, nunca deu certo. E aí, eu sempre tive gosto pela cozinha. Como eu falei para vocês, a minha vida foi baseada nisso. E tenho memórias afetivas no paladar muito, assim, muito frescas. Então eu sempre gostei de cozinhar. E aí todo mundo, nossa, a Bruna cozinha super bem, Bruna cozinha super bem. E depois do João, eu adotei uma alimentação mais saudável, justamente por conta da amamentação e de mim mesma. Eu quis cuidar mais de mim. Eu sou uma pessoa que tem um paladar ultra fácil, eu como de absolutamente tudo. Acho que a única coisa que eu não gosto, que eu até postei esses dias no Instagram, foi que eu não gosto de comer tomate seco, gente. Até jiló eu como, mas tomate seco, a não ser que seja um tomate seco feito em casa, tá? E talvez eu coma, mas... Ai, não. Só de me falar é a única coisa que eu não como. O resto eu como super bem. Então, assim, eu fazia muitas coisas saudáveis. E eu tive como inspiração um Instagram que chama Cozinha Comigo, que é a irmã de uma amiga minha. E eu seguia a Fer e sempre segui desde o comecinho. E aí eu me inspirava muito nas receitas dela. E depois disso, me veio um start, assim, falei, foi a hora que começou o Instagram, isso há 4 anos atrás, tá? Eu falei, eu preciso fazer um Instagram de culinária. Porque eu tinha no meu Instagram normal, eu postava algumas coisas e tinha muitas visualizações. Na época, tipo, tinha 1.500 pessoas, 1.600 pessoas me seguindo. E dessas 1.600, minhas visualizações eram tipo 600, 700, 500. Então, tipo, 1/3 de quem me seguia estava me vendo na minha mente, né? Falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu vou me inspirar nisso. E aí eu conversei com o Gustavo. Falei, Gustavo, eu acho que eu vou fazer um Instagram de comida. O que você acha? Ele, eu acho legal. Acho que você deve fazer o que você gosta. E procurar isso mesmo. Faça isso. Ele me deu super apoio, eu lembro perfeitamente da gente jantando, tipo, ele aqui, eu aqui, o João no carrinho do lado, assim. E, cara, foi surreal isso, foi surreal. Eu comecei, a Fernanda do Cozinha Comigo foi uma das primeiras a saber. Eu tinha muito medo de achar que eu tava, tipo, copiando, que eu tava fazendo alguma coisa assim, mas não, era uma inspiração mesmo. E aí foi que eu comecei. Aí eu comecei com as entrevistas, né? Com as receitas, mostrar as receitas. O João tinha 3 meses, 2 meses, ele era bem pequenininho. E eu comecei fazendo as receitas, ele comigo no berço. Muita gente que me segue, vocês que estão aí me assistindo agora, não sei se tem alguém que me seguia nessa época, se tiver, vocês comentam, por favor. Do João, deu cozinhando com o João ali. Então, eu sempre fiz as receitas e aí eu me empenhei muito para dar certo. Então, gente, assim, eu fazia receita de domingo a domingo, entendeu? 7 dias por semana, todos os dias, para ter o engajamento e para construir conteúdo, né? Porque a gente tem que ter. Fiz alguns cursos, procurei entender e saber mais sobre, né, o Instagram, para eu poder trazer conteúdo de qualidade, para poder ter engajamento, para poder... Tudo isso que vocês hoje a gente vivencia no Instagram, trabalhando com o Instagram, né? E aí eu fui crescendo. Eu sempre tive... a minha essência sempre foi a mesma e não vai mudar, gente. Vocês vão me ver hoje assim, amanhã, e vai ser assim, eu sou avacalhada mesmo, falo coisa mesmo e não tem jeito. Mas assim, eu fiz questão muito de mostrar o lado real das coisas. Eu gosto de mostrar o perrengue mesmo. Porque, gente, ser mãe não é fácil não, sabe? Ainda mais sendo mãe trabalhando ao mesmo tempo. Por mais que a gente seja autônoma e a gente tenha uma flexibilidade de horário, às vezes a carga é muito maior, porque a gente não tem folha-ponto para preencher, a gente não passa o dedinho lá quando dá 6 horas da tarde, né? Então a gente tem um turno meio que infinito. Quem é mãe e empreende sabe do que eu tô falando. E não só que empreende, mãe dona de casa também. Você tem que cuidar o tempo inteiro da casa, a casa tem que estar limpa, a comida tem que estar feita, a criança tem que estar 100%, né, tomada banho, comida, enfim, tudo. Vocês sabem disso, né? Não preciso nem falar.
Então eu fiz questão de mostrar muitos perrengues que a maternidade, perrengues não, momentos difíceis que a maternidade trazia, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Né? O João, putz, é um menino abençoado, gente. Eu não posso reclamar do meu filho, não. Mas eu passei por muitas transformações, né? Eu, Bruna, como mulher mesmo, no começo eu me perdi totalmente. Não sabia quem era a Bruna mãe, quem era a Bruna mulher, se era a mesma pessoa. Talvez a Bruna mãe tivesse ido embora. Ou eu fiquei totalmente perdida. Só que eu sou buscadora, né? Porque aqui é o quê, gente? Aqui é peixes com Áries, com escorpião. Então, assim, pisciana, avoada, Nárnia, só que com Áries bruto que vem de dentro, entendeu? Esse meu lado comunicador, esse meu lado, né, quero pra ontem, 220, vamos que vamos, meio loucona, é do Áries. E o escorpião vem do renascer da cinza, gente, porque eu adoro um recomeço, tá? Adoro, inclusive este é um recomeço, um começo de um recomeço, porque eu adoro isso, adoro páginas em branco para eu poder escrever, sabe? E então foi muito importante a maternidade e a transformação que a maternidade me trouxe. Então eu sempre quis ser uma pessoa em que meu filho se inspirasse, assim como eu me inspiro na minha mãe, né? Muito. Ela é meu norte. Então, assim, eu fiz questão de dar o meu 100%. E aí, falando dos perrengues, né, das dificuldades, eu me lembro perfeitamente de um boom que eu tive no Instagram, quando eu falei de eu parar de amamentar. O João, ele foi amamentado até 1 aninho de idade, 1 ano e 15 dias. E eu me lembro que com 9 meses, ele tinha 9 meses, eu já estava exausta. Hormônios estavam, acho que no dedinho do pé, né? Não tinha nenhum fio de nada. E assim, eu tentando entender, fui numa endocrinologista, ela falou que estava normal, e não estava. Tipo, estava no limite do mínimo. E aí foi dali para baixo, né? A gente foi despencando ladeira abaixo. Mas eu trouxe isso, né, à tona e falei de uma maneira muito aberta. Falei sobre libido, falei sobre segurança, falei sobre liberdade, porque a mãe às vezes se sente culpada. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, gente? Não vamos ser hipócrita, né? Porque nasce umas par de culpa, não é uma. E cara, aquilo foi assim, libertador pra mim, eu parar de amamentar. Eu queria ser livre de novo, eu queria voltar a não ter horário pra voltar pra casa. Então assim, eu levo o TT lá do João, levo a fórmula, né, o TT, o leite, e eu vou dar aquele horário e qualquer pessoa pode dar pra mim. Olha só, não sou eu que vou amamentar, se acontecer alguma coisa alguém pode me ajudar. Então assim, foi libertador pra mim. A questão da libido, tipo, tava péssima, gente, péssima. O Gustavão foi forte ali no começo, até hoje. Mas todo mundo rindo aqui. Mas, gente, é verdade, é muito difícil. E aí que a gente vê os casamentos ruindo, acabando. É uma coisa que nós tivemos, eu e o Gustavo, mesmo sem perceber que a gente estava tendo, e que a gente deu muito valor para isso, e eu faço questão de sempre lembrar ele disso, é o diálogo. Porque sexo, gente, um dia acaba, tá? Não vai ficar para sempre. Não vai, não tem como. Agora, o diálogo, ele permanece até o último dia da sua vida e da vida do seu parceiro. Então, se vocês conversam sobre, tá ruim, o que tá acontecendo? O que tem para melhorar? Você tá chegando tarde, será que a gente consegue chegar mais cedo? E aí a gente põe o nosso filho para dormir mais cedo e a gente curte o momento nosso? Será que a gente não tá muito em cima dele? Se a gente deixar com alguém, será que tem uma rede de apoio que possa nos ajudar? Ter o diálogo para tudo, gente, não é só para maternidade, para casal, não. Tem que ter para tudo, para as amizades, no diálogo no trabalho. Se você não se sente confortável, se não tá bom para você, ou se tá muito bom, ou se você quer ter uma ideia, tem que ter diálogo para tudo, para absolutamente tudo. E eu e o Gustavo, a gente sempre teve isso. Então, teve um momento que eu me lembro perfeitamente de ele sentar na mesa na frente e falou: o que tá acontecendo com a gente? Porque a gente tá sumindo, tá ruindo o negócio. Do jeito que tá, a gente vai se separar. E foi aí que eu tomei meio que um baldão de água fria, porque o Gustavo é desses, né? Porque ele é escorpiano, então ele adora um balde de água fria, com o ascendente dele em aquário, né, amor? Você tapa na minha cara todo santo dia com palavras, é bem, assim, bem, como fala? É sutil, mas com um soco bem dado, sabe? E aí, eu me lembro dele, esses baldes de água fria dele são fenomenais pra mim, porque eu levo pro lado sempre pro lado positivo.
Às vezes na hora não, mas depois eu vou amadurecendo isso e falo, cara, ele tem razão. Ele adora quando eu falo que ele tem razão. Então, aí a gente conversou e eu fui buscar o porquê disso. Então aí eu comecei a fazer terapia, fui atrás de um médico. Na época eu fui atrás de um médico que era ortomolecular, porque o endócrino não tinha dado certo. E aí se descobriu que eu não tinha testosterona no meu organismo, gente. Sem testosterona não existe libido, entendeu? Nem que você seja um MacGyver, um super-homem. Então, assim, não tem como. E aí eu fui, vi várias vitaminas também que estavam tudo desregulado, tava um negócio, tava horrível, gente, tava bagunçada inteira. E aí a gente foi até o momento, assim, até ano passado, até meio do ano passado, eu fiz tratamento de mais de um ano, assim, para repor tudo isso, para voltar com tudo isso. E para eu ter uma vida plena, né, para eu me sentir confortável, para voltar a ter libido. Então, assim, o Gustavo foi muito paciente, a gente teve muitas conversas, várias discussões, mas, assim, a gente sempre manteve o foco de resolver o problema. Eu falo, uma coisa que eu falo e não abro mão disso, a gente pode até brigar e discutir, mas a gente não, eu não consigo dormir sem resolver. Ou eu resolvo a hora que eu acordar. Eu não sou aquela que, tipo, porque é tarde. Eu já fiquei, gente. O Gustavo até fala assim: tá bom, vai, começa. Vamos, 2 da manhã até às 6 a gente tem tempo. Ele já fala assim quando a gente começa a discutir. Mas já faz tempo que isso não acontece, graças a Deus. Mas, assim, eu sempre quis resolver. Porque eu acho que é isso também que faz toda a diferença. Senão vira uma bola de neve. Aí uma coisinha que faz, daí faz outra, daí você põe fogo na lenha que não é para colocar, aí você mistura outro assunto que não é para misturar, e aí vira um auê e também dá problema. Então, assim, a gente sempre conversou muito sobre. A gente sempre eu sempre expus o que eu estava sentindo. E uma coisa que eu mudei muito foi que antes eu apontava o dedo para ele, tipo, você tá errado, você fez isso, você aquilo. E hoje não. Hoje eu percebo pelo menos que o Gustavo funciona, tá, gente? Dica aí, já anota, pega um caderninho. Mas eu sempre falei do que eu... Agora, né, na verdade, de uns tempos pra cá, graças à terapia, eu venho falando muito do como eu me sinto. Como aquilo tá me atingindo. E como a gente pode mudar. Eu posso mudar fazendo isso, e você? Entendeu? E não, tipo, tacando o dedo na cara, e enfim. Então, eu acho que o diálogo, ele é a chave... que fecha e que arremata os relacionamentos. E é o que mais falta nos relacionamentos hoje, é diálogo. É sentar e conversar, né? Porque hoje a vida é corrida, os dois trabalham, chegam em casa tarde, tem filho para criar, para educar. Não é fácil, a gente sabe que não é. Tem dia que a gente quer jogar tudo pro alto. Gente, teve um dia que eu gritei com o João, que eu esmurrava o volante. Eu saí do trilho, assim, foi horrível. E é difícil, assim, é muito complicado. Mas a gente tem que ter diálogo e tem que se ouvir. Então, assim, quando a gente se escuta, entende o que está acontecendo, coloca as emoções no lugar, e aí dialoga, isso não tem preço. Então, a maternidade foi extremamente transformadora em todos os sentidos. Deu buscar o meu melhor, tanto dentro do meu relacionamento como mãe do João. E eu sigo nessa evolução até hoje e vou seguir até o último dia da minha vida, porque, gente, evoluir não é assim, evoluir, nossa, hoje terminei as minhas sessões, eu não tenho mais o que falar para psicóloga, eu nem vou. Gente, essa semana mesmo, fui, tipo, não tinha acontecido problema nenhum, não tinha chorado, não tinha me sentido desconfortável, mas eu fui para falar das vitórias, fui para falar dos momentos bons, fui para falar do quanto eu estou firme e segura. A gente falou sobre segurança. Então, assim, hoje eu estou muito segura e acredito que por isso que a Cecília tenha chegado muito rápido, porque a Cecília, gente, eu tirei o DIU numa semana, na outra ela veio, não deu um mês de espera. Então, assim, eu estava pronta para receber essa outra maternidade, que com certeza vai ser muito diferente da do João. Então, eu estava super pronta. E foi por isso que ela chegou. Então, a maternidade transformou a minha vida e vem transformando todos os dias. Tem dias que eu tenho baixas muito grandes, tem dia que eu tenho altas muito grandes. Por exemplo, agora eu estou firmando a rotininha do João, porque o João era uma criança que eu não estabeleci muito rotina no começo. Tinha a rotina de amamentação, claro, tal.
Mas de horário de sono, essas coisas assim, eu nunca fui muito. Eu sempre fui muito flexível. Eu achei que isso era certo e não é. Enfim. E agora eu tô ajustando isso, então eu percebo que isso me ajuda e que eu tô cada vez mais segura. Então hoje eu escolho as brigas que eu vou comprar, os perrengues que eu vou comprar. Eu não compro todos, porque eu não aguento, não consigo, não sou 100%, não sou perfeita, mas eu sou perfeita pra ele, eu sou mãe dele. Então é isso que eu tenho, é isso que eu valorizo hoje. E por a minha vida ter várias, como vocês viram, momentos de transformação, a borboleta é o símbolo que eu mais me identifico. Não só por isso, mas pela delicadeza e pela minha infância também. Eu me lembro de eu caçar borboletas com a minha avó. A gente pegava elas, via elas um pouquinho e depois soltava de novo. E eu me lembro muito disso e da sensação que isso me trazia de ser uma coisa muito... não sei, gente, explicar, mas é uma sensibilidade, uma leveza. Para mim, é como se fosse uma sorte mesmo eu ver borboletas. E por muito tempo eu vi borboletas assim, durante o dia. Eu vejo todos os dias, na verdade, né? Todos os dias eu vejo uma. Uma, no mínimo, eu vejo. E aí eu me apeguei nisso de agradecer, porque, cara, você imagina você num dia corrido, na cidade, né? A gente tá na cidade, a gente não vive no campo aqui. Então é cidade, é carro, é movimento, é prédio, é tudo. E aí, do nada, uma borboleta passando bem na sua frente. Então eu acho que é tipo Deus, é um sinal de Deus mesmo. Passando, tipo, oi, tô aqui, sabe? Então, num dia que tá tudo ruim, você vê uma borboleta, que eu vi uma borboleta num dia que eu não estava muito bem, eu parava o que eu estava fazendo e agradecia. O que fosse. Mesmo um momento difícil, porque eu falei, eu sei que o momento fácil e bom já está chegando. Então, eu sempre agradeci. E aí que eu fui pegando cada vez mais essa questão da borboleta, eu vejo muito a minha mãe na borboleta. Então, assim, é uma coisa muito presente para mim, borboletas. E as borboletas passam por um período de transformação muito doloroso e elas significam o processo, né, gente? A borboleta tem todo um processo para sair do casulo e virar aquela borboleta linda, abrir asas e sair voando. Então eu faço muita analogia disso com a minha vida, né? Por muito tempo eu fiquei lá no casulinho, fechadinha, tentando tentando evoluir, tentando me transformar, tentando me curar de tudo que me fazia mal, as cicatrizes fechando, aí as asinhas vão começando a crescer e aquela coisa vai começando a fluir e aumentar, e aí finalmente, que é agora o meu momento, acredito, a gente vira borboleta. Então assim, a gente sai do casulinho e vira borboleta para voar rumo aonde a gente quer. Eu comecei o voo agora, não sei aonde eu vou parar, não quero parar aqui. Quero voar muito alto, mas a borboleta traz isso, né? A importância dos processos para você se curar, para você evoluir, para você poder finalmente usufruir do voo, né? Daquilo que você faz. Por isso a borboleta é símbolo do nosso logo, por isso agora cada vez mais vocês vão ver a borboleta presente nos meus produtos, nas minhas coisas. Quero tatuar uma borboleta, inclusive. Gustavo vai me matar? Vai. Tô brincando. Mas é algo que é muito, pra mim, é um significado muito lindo. Então, assim, eu vejo borboleta todos os dias, gente. Ela pode ser desse tamanho, ela pode ser desse tamanho, mas eu enxergo de longe. Então, é como se elas viessem me dizer que... como se elas me agradecessem, como já falei pra vocês, como se Deus estivesse presente, como se minha mãe estivesse ali. Eu lembro que uma amiga minha falou isso uma vez num comentário. Ela falou, você sabe que é sua mãe, né? Te visitando. E eu não tenho dúvida de que é. Eu sinto minha mãe 100% do tempo comigo. Então a borboleta me trouxe essas transformações. E agora eu, como borboleta já formada, né? Pulando de uma florzinha para outra, de vez em quando a gente cai, fica um pouco emaranhada ali no mato, mas depois a gente sobe de novo. É o momento que eu estou vivendo, né, gente? Como presidente do Fundo Social, eu tive que me transformar. O ano passado foi um ano transformador na minha vida, em todos os sentidos, em que eu fui pro fundo do poço mesmo, quase entrei em depressão, e foi aí que eu voltei para a terapia que eu tinha deixado, quase fiquei em depressão mesmo. E aí eu
comecei a falar, não, eu preciso olhar para frente, eu preciso seguir e continuar o meu trabalho e minha vida e minhas coisas. Então, o Fundo Social tem tudo a ver com a minha mãe, gente. Minha mãe fazia isso desde muito sempre. Ela dava aula para supletivo, então ela dava aula para adultos à noite, né, de alfabetização. Quantas mil vezes ela levou cesta básica no carro? Eu ia junto trabalhar com ela, então eu me lembro de algumas coisas. Ela buscava aluno em casa que tinha faltado da aula. Ela ajudava esse aluno a terminar algum trabalho, por exemplo, para poder ir para a aula. Ela dava bronca e era muito firme para que eles não desistissem, embora todos os aspectos da vida deles, né, uma vida pobre. Minha avó mora na mesma casa até hoje, é periferia onde a gente morava, lá em Campinas também. Então, assim, é uma realidade muito difícil, né, de pessoas que trabalham o dia todo e ainda vão à noite para estudar. E minha mãe sempre foi muito firme com eles. Então, isso trouxe toda essa garra, toda essa força minha também. Para mim, não existe desistir no meu vocabulário. Não existe essa palavra. Eu não consigo não fazer quando eu estou vendo alguma coisa, uma injustiça ou qualquer coisa acontecendo. Esses dias eu apartei briga de morador de rua, pra vocês terem uma noção. Porque, cara, o cara tava apanhando e sangrando no chão. Não é porque ele é um morador de rua ou que ele tá bêbado ou qualquer coisa que eu não vou parar para ajudar, né? Não consigo, não sou esse tipo de pessoa. Então, acho que minha mãe deixou isso na minha essência e eu, né? Então, assim, o meu trabalho no Fundo Social, ajudando as pessoas que precisam, acolhendo, seja de várias maneiras, não é só com a cesta básica, não é só com alimento, é com uma palavra, com o olho no olho, é saber o que está acontecendo, ela falar da vida dela, da filha dela, do marido, enfim, que ela não tem com quem falar. Isso é uma forma de acolher, gente. Então, assim, o nosso trabalho lá tem sido muito bem feito. Eu tenho uma equipe nota 1 milhão, assim, que eu acho que é outra coisa que Deus e minha mãe também ajudaram a acontecer, colocar as pessoas certas na minha vida. Eu tenho presentes também ali. A Lilian, que é minha chefe de gabinete, que é minha amiga, que fez campanha comigo entregando panfletinho por panfletinho na rua, foi um presente também. Ela trouxe muito isso. Ela é leonina, né, gente? Leonina, então assim, ela chega dando com o pé na porta. Ela não tem essa de passar por cima dela. Então assim, ela me trouxe muito essa força também de tipo, vamos, levanta, vamos que vamos. Eu lembro perfeitamente de um dia que a gente foi entregar panfleto no Jardim América. E o João tinha chorado muito e tinha, assim, ele arranhou meu braço inteiro, porque ele não queria que eu fosse. Eu fui puxando o braço e ele segurando. E eu fui embora com o choro aqui, cheguei lá no Jardim América e falei, posso chorar? Porque eu preciso chorar, não consigo. Ela me acolheu super. Então, assim, o trabalho lá é muito o que eu acredito que a minha mãe gostaria de fazer. Ela, com certeza, seria uma pessoa que trabalharia num fundo social e que faria esse trabalho de uma maneira exemplar. Então é para ela também, sabe? Eu sinto muito ela comigo ali. E é daqui para sempre, né, gente? Daqui para frente é o que a gente vai ter. Então agora vocês vão ter mais esse conteúdo, vocês vão ter mais histórias. O próximo podcast já vem com convidados, logo mais vocês vão saber quem é. E cada vez mais a gente quer trazer histórias e quer trazer essa parte da maternidade mesmo, de falar sobre os desafios, falar sobre a realidade, falar sobre o que é ser mãe, trabalhadora, mulher, tudo ao mesmo tempo. A gente precisa cuidar da gente. Então, assim, se eu puder te deixar um recado final, que eu aprendi a duras penas, gente, muito duras mesmo, é a se amar. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Isso não é um ato egoísta, porque você não consegue dar o que você não tem. Então, se você não tem amor por você, você não vai conseguir dar esse amor 100% por seu filho, por seu parceiro, né? Uma hora o copo vai esvaziar. Então, assim, procure preenchê-lo. A hora que você vê que está faltando alguma coisa, preenche. Do seu jeito, de como você acha que deve ser. E busque mesmo se cuidar, busque mesmo entender sua mente, se acolher, se curar. Não tenha medo disso. Vai doer no começo, mas é libertador. O conhecimento é libertador. E o conhecimento sobre si mesmo é mais ainda. Porque aí você tem a liberdade sobre as suas ações, você entende o que está acontecendo, você consegue gerenciar isso de uma maneira melhor na sua vida. Então, faça isso. Tenho certeza que sua vida pode ter sido difícil e que você não tem mais esperança, mas pensa em mim quando você lembrar disso e vê onde eu cheguei.
Eu cheguei porque eu permaneci firme na caminhada, a fé me trouxe até aqui, e agora o amor próprio é o combustível da borboletinha que vai voar. Então, assim, é isso. Que vocês continuem acreditando em vocês, independente do momento difícil que você está passando, tá? Isso vai passar. Tudo passa, gente. Absolutamente tudo. O ontem já foi e o amanhã tá de braços abertos para receber a gente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra caramba, mas tô muito grata, muito feliz com esse novo projeto. É o primeiro de muitos, como eu falei pra vocês. A gente vai ter um por semana, então vocês vão ter conteúdo sempre. As receitinhas vão voltar. Eu tô preparando um ambiente muito legal pra gente fazer isso. Tem programa de TV, então... aí você fala, nossa, Bruna, mas você tá grávida de 6 meses. Sim, gente, tô grávida de 6 meses, mas em 2 meses a gente vai revolucionar esse negócio, esse Instagram, entendeu? E Cecília vai chegar chegando, porque vai ser leonina também, meus amores. Então ela vai dar na minha cara? Vai dar na minha cara, com todo o brilho e com toda a força que ela vai trazer. Então acredito que agora vem mesmo o voo da borboleta, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez a G9 Studio que está recebendo a gente hoje. E vai receber sempre, porque agora vai ser aqui. Esse é o meu cenário lindo, que foi escolhido com tudo a dedo pela Dai, que é que também é proprietária aqui. Ela montou um por um desses retalhos que estão aqui na parede. Ela montou todo esse cenário com tudo que eu falei para ela e que ela viu em mim. Então, todos os detalhinhos aqui tem Bruna, entendeu? Tem um pouco da Bruna aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, vai ficar disponível no canal no YouTube e espero que vocês assistam sempre, tá bom? Beijocas. Fique com Deus.